Sociedade Secreta, com Sérgio Martins, Fabiana Lian e Marcos Hermes. Start the game already. Olá, sejam bem-vindos à Sociedade Secreta, programa que traz tudo o que você gostaria de saber, mas nunca teve alguém que te contasse. A gente conta quase tudo, mas ainda não sabe por que os assassinos de Marielle Franco e Anderson Pedro Matias Gomes ainda não estão na cadeia. Eu sou Sérgio Martins, estou na companhia de Fabiana Lian. Olá, pessoal. E Marcos Hermes. Tudo bem? Bom ter vocês aqui com a gente novamente. O tom político dessa abertura tem sua razão de ser. Os convidados de hoje são Will Callion, do Living Colour, e Corey Glover, vocalista não só do Living Colour, mas como também do Galactic, uma grande banda de Nova Orleans. E há mais de 30 anos, eles criaram uma canção chamada Funny Vibe, em que eles falavam: por que você me olha de um jeito estranho? Porque já que eu não vou roubar você, eu não vou te machucar. Go ahead, Will. I know you want to do this. O Corey passou a bola para o Will e aí vem a resposta. É verdade mesmo, essa é uma realidade nossa. Já era 30 anos antes e provavelmente ainda será nos próximos 30 anos. Isso continua nesse país e no resto do mundo. A gente não vê muito no rock pessoas negras trabalhando, nem mesmo na produção. Vocês acham que, de alguma maneira, vocês hackearam esse sistema, colocando pessoas de diferentes lugares e etnias também na equipe técnica? I think the people were already there. There were already people in the industry. There were black people. Eu acho que essas pessoas já estavam lá, já tinha muita gente da América Latina trabalhando com isso e trazendo as suas perspectivas nesse trabalho. No que diz respeito à crew, a equipe técnica, a parte de trás do palco sempre foi muito mais inclusiva do que o palco mesmo. Então, nesse sentido, nós não fomos os primeiros e não seremos os últimos. E esse cenário pouco inclusivo está mudando. Muito, muito, muito lentamente, mas está. Very, 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 very slowly. But it's changing. Bom, para mim é um prazer muito grande ter os meus amigos queridos Will Calhoun e Corey Glover aqui com a gente, podendo falar sobre um tema tão importante, um tema tão atual e, ao mesmo tempo, infelizmente, ainda triste, né? Dentro da nossa realidade mundial. Eles são uma referência, então é muito importante ter um artista como eles aqui podendo falar para o público brasileiro, trazendo esse paralelo entre a realidade aqui e a realidade nos Estados Unidos. Eles são ícones, então eu queria agradecer primeiro a presença deles aqui com a gente. E a minha pergunta é assim: o Time's Up é um álbum profético, né? E, em paralelo a toda essa loucura, essa psicodelia que a gente está vivendo hoje em dia, né? Um álbum com grandes convidados. Imagina o prazer e o privilégio de ter, no mesmo álbum, você tem o Little Richard, você tem Maceo Parker, você tem Mr. Richard Penniman, você tem a Queen Latifah. Então, quer dizer, um álbum que foi milimetricamente planejado para ser um álbum histórico, né? Eu queria saber quais foram as principais referências e influências para que eles pudessem produzir um álbum tão único, né? Para a história da música americana nos anos 90, um álbum histórico. Well, Living Colour recordings are all done. O Living Colour sempre grava de uma maneira muito criativa. Muito do que você ouve ali não foi sequer planejado. A banda costuma trabalhar num esquema super estruturado, mas também num lugar de extrema improvisação. Como a gente cria música e pensa sobre as coisas, e a gente deixa muito da parte artística para o final, para as afinações. Por exemplo, a gente fez o álbum em Los Angeles, a gente não estava preparado, quer dizer, a gente não tinha planejado isso, só aconteceu. Mas para mim, a coisa mais inspiradora em
estar numa banda é saber como todo mundo pensa. Ou seja, quando a gente escreve, a gente fica conversando sobre a música, sobre a letra e tal. Piece instead of it being a man's voice. Little Richard actually saw Elvis Presley. Por exemplo, no Undercover of Darkness, a gente escreveu e a gente falou, não, vamos chamar a Queen Latifah. É uma música que fala da sexualidade, originalmente escrita para um homem, vamos colocar uma voz feminina. O Little Richard, por exemplo, ele conviveu com Elvis, ele assistiu a carreira dele. Então, ter o Little Richard em Elvis is Dead pra gente, além de ser muito profundo, era muito necessário até para o contexto da música. O Maceo Parker, com essa escola de James Brown, Funkadelic e George Clinton, todas essas decisões vieram, na verdade, das nossas improvisações e da nossa criatividade, deixando a criatividade rolar. E também é muito importante a gente olhar para a história, para toda a história da música negra, de homens e mulheres, e carregar esse legado. Isso pra gente é mais importante. Então as nossas escolhas foram feitas da nossa história, se conectando com Elvis, com os nossos colegas e com o nosso futuro. E foi muito real. Foi acontecendo. Nem tudo foi planejado. We were just as much a part of as we were a part of the rock and roll community. Part of the reason why we reached out to Queen Latifah. Trabalhar com essas pessoas que eram ícones pra gente foi muito, muito, muito importante. Para um monte de gente que estava ouvindo a nossa música na época, eles não tinham ideia de quem era Maceo Parker. Então a gente faz parte de uma comunidade de hip hop, assim como a gente faz parte da comunidade do rock and roll. Foi isso que nos ajudou a entrar em contato com a Queen Latifah e com Little Richard. O Mr. Badman, por exemplo, era uma fonte de informação. Muita gente não levou isso a sério, mas a gente levou muito a sério. E tinha uma coisa que a gente precisava dar voz para o Little Richard, porque o Little Richard foi o Elvis antes do Elvis, mas não teve o mesmo reconhecimento que ele merecia quando ele estava vivo, principalmente. E do jeito que a história aconteceu, as músicas que ele criou e profetizou foram usadas pelas pessoas e colocadas num contexto diferente. Então, parte do que a gente queria dizer era Elvis is dead. O Elvis morreu, mas o Little Richard está bem vivo aqui, ele estava vivo na época, mas não está recebendo a mesma atenção de vocês. Fazer o Time's Up era um anúncio de que essa história, essa cultura e essa música tem um legado, e era um legado vivo. E tem uma história que não pode ser negada. E a gente tinha um papel de não deixar ninguém levar esse legado embora. Eu estava lendo uma biografia do Van Halen e, num determinado momento, tem uma frase de conotação racista do Alex Van Halen, o baterista, para o Vernon Reid. Então eu queria fazer duas perguntas. Em primeiro lugar, se eles sabem disso, ou por que as pessoas ainda acham tão esquisitos afro-americanos fazendo rock, ou rock pesado, sendo que o rock é um ritmo que nasceu com os afro-americanos, e particularmente sobre os dois produtores que trabalharam nos 3 primeiros discos do Living Colour, que é o Ed Stazan e o Ron St. Germain, que são caras mais conectados até mais à cena punk rock do que propriamente de rock pesado ou de heavy metal. O que atraiu no Living Colour? Okay, first of all, I'm going to make a comment on the Alex Van Halen comment, because Antes que eu faça meu comentário, o Alex Van Halen disse isso pro Vernon Reid? Ok, então tá. Então vou falar disso. Pelo Alex Van Halen tocar numa banda de rock, ser filho de mãe indonésia,
Então, tanto ele quanto o Eddie Van Halen deveriam conhecer uma banda de rock indonésia que formou o rock inglês. Eles com certeza sabem disso, com certeza o Ed sabe. Então, fazer uma pergunta dessa é simplesmente, incrivelmente ignorante e racista. Eu acho que o Alex tem a resposta para essa pergunta, mas às vezes a gente vê pessoas que achavam que nós éramos punks e que nós não reagiríamos, que nós teríamos medo da indústria e do racismo. Então, isso é uma ignorância do Alex e insegurança a respeito da sua própria música. Incredibly ignorant and racist. Because I think Alex knows the... Se ele realmente entendesse a história do rock and roll, que eu acho que ele não entende, quer dizer, na verdade eu acho que ele entende. Ele fez essa pergunta para ser racista, snob ou sarcástico. Eu acho que o Vernon foi muito mais legal do que eu seria se ele tivesse feito essa pergunta para mim. Eu não tenho medo de dizer isso, mas muito dessa realeza branca no rock tem a ver com a supremacia branca que está em todos os trabalhos. Eu me recuso a aceitar. Então é ok se você é preto e toca jazz, hip hop, reggae ou R&B. O rock and roll é um negócio que os americanos clamam para si, assim como muitas outras coisas, como o país que a gente vive. Então, nesse tipo de situação, você está continuando com as mentiras e ignorância para justificar o que você faz e o seu comportamento. Jazz, or you play hip hop, or you play reggae music, it's R&B, it's safe. Rock and roll is something... Então, a gente teve a oportunidade de estar com ele 2 vezes. Então, acho que ele sabe exatamente a história do rock and roll, ele estava só sendo sarcástico. Eu vou deixar quietinha a história que o Corey e eu temos com ele, vamos ser politicamente corretos aqui. Mas a minha postura é sempre competitiva. Eu tenho uma tendência. Então, se alguém vier falar assim com a gente, eu digo, ok, vamos lá, me arruma 2 baixos, 2 sets de bateria, 2 guitarras, 2 cantores e vamos levar para o palco. Aí a gente te lembra quem inventou isso. Eu não tenho problema em dizer isso hoje, não tinha problema em dizer há 30 anos. Poderia fazer isso hoje, amanhã. You invented it. I have no problem saying that 30 years ago. I got no problem saying that now. O Will disse que ia encerrar o assunto ali, não ia mais dividir histórias sobre o Alex Van Halen com a gente. Então agora falando da parte de produção, o Ed Stasium fez um trabalho fantástico e uma das razões por a gente querer trabalhar com o Ron porque a gente estava muito conectado ao Bad Brains. Nós fomos influenciados por eles, tocamos com eles e todos somos fãs de punk, todos frequentamos e tocamos nos CBGBs. Então sim, a gente queria oficialmente uma injeção de punk na nossa música, contratando alguém como ele. E também ele trabalhou com o Jimi Hendrix, trabalhou com Whitney Houston em uma das músicas preferidas, Last Poets. Então, o Ron tem uma variedade muito grande de conhecimento de música, tanto com relação ao som e à cultura, o que é muito, muito importante. Ed was already with Mick Jagger when Mick Jagger produced the 2 songs with Living Colour. Bom, eu não sei bem o que significa sucesso. Eu acho que você precisa se perguntar, enquanto artista, o que é mais importante para você. Mandar sua mensagem ou vender 100 milhões de discos. A definição de sucesso pode ser prejudicial para o trabalho artístico. Eu gosto do Bad Brains do jeito que eles são, adoraria que eles vendessem milhões de discos e deveriam até, mas é mais importante o que eles fizeram, o que eles são, de onde eles vieram e como eles se mostram. E isso é mais importante para nós, para os nossos filhos e para a indústria. Will, você acha que bandas como Bad Brains, cujos integrantes são afro-americanos, teriam feito mais sucesso se eles fossem brancos? Porque o Bad Brains é uma banda que influenciou até mesmo o Faith No More, que virou um sucesso mundial. E o Bad Brains sempre teve uma aura mais cult do que propriamente ser uma banda de sucesso. Well,
you have to ask yourself, as an artist, what's more important to you? Getting your message across or selling millions of records? You know, the success. Bom, eu não sei bem o que significa sucesso. Eu acho que você precisa se perguntar, enquanto artista, o que é mais importante para você: mandar sua mensagem ou vender 100 milhões de discos? A definição de sucesso pode ser prejudicial para o trabalho artístico. Eu gosto do Bad Brain do jeito que eles são, adoraria que eles vendessem milhões de discos e deveriam até, mas é mais importante o que eles fizeram, o que eles são, de onde eles vieram e como eles se mostram. E isso é mais importante para nós, para os nossos filhos e para a indústria. I am right now, with Corey and Vernon and Muzz and Doug Wimbish as a member of this organization. Então, se a gente olha por essa lógica branca de quem ganha mais dinheiro e tal, podemos dizer a mesma coisa do Living Colours. Mas eu prefiro estar no lugar onde eu estou hoje, com Corey, Vernon, Muzz e o Doug Wimbish como membro dessa organização, do que num iate navegando em algum lugar. Talvez a banda nem estivesse junto se a gente tivesse vendido 100 milhões de cópias. Eu acho que a gente não estaria. Mas a gente sabe, quando a gente fala com Little Richards, com Mabel Staples, até com, que Deus o abençoe, o Al Hendricks, pai do Jimi Hendrix, o B.B. King e outros grandes músicos, nós sabíamos onde nós estávamos nos metendo. E tivemos até um acesso espiritual com essas conversas para nos lembrar de não nos enganarmos com a indústria ou pelo que se chama de sucesso. Então, nós sabíamos da escolha que nós estávamos fazendo, cada um de nós poderia estar tocando com muitos outros artistas ou estar integrando outras grandes bandas. O Living Colours foi uma escolha necessária. And also, I just kind of feel like, you know, with Mick Jagger and the Jackson family and Ed Stasium and so many, I can go down the list. E nós adoramos isso e não esperamos que ninguém mais goste ou que alguém nos diga que nós somos fantásticos. A verdade é que 30 anos depois nós podemos falar de um álbum que nós compusemos e tocamos ao vivo. Se o Mick Jagger, Jackson Family, o Ed Stasium e uma lista gigante de muitos músicos famosos como Quincy Jones e tal falam que nós somos ótimos, eu não preciso ouvir de nenhum Van Halen, de nenhuma Rolling Stones Magazine ou nenhuma organização Rock and Roll Hall of Fame. Esses são os artistas que realizaram mesmo pela indústria, muito antes de nós. E mesmo no Brasil, conversar com um cara como Gilberto Gil, Caetano Veloso, ou passar por esse momento em que o Djavan que está no mesmo selo que a gente, fica assistindo nossa passagem de som no Hollywood Rock. Então isso para mim é muito mais importante do que qualquer prêmio para eu colocar na parede ou um troféu. A história do Van Halen é a seguinte: o Alex Van Halen, que é o baterista do grupo, certo dia parou o Vernon Reid e falou que não sabia que um preto sabia tocar guitarra. E aí o Vernon Reid falou assim: então seria bom você ler a entrevista do seu irmão na Rolling Stone, seu irmão que, aliás, é o único músico bom na banda, e ver o que ele disse sobre mim. That story is kind of interesting because that statement came from me and Corey went to see Rush. É interessante. Essa história, na verdade, começa... Eu e o Corey fomos ver o Rush na época que a gente estava gravando Time's Up em Los Angeles. E eu não vou nem entrar nos pormenores de como ele estava se comportando nesse dia. E ele fez um comentário. A história começa com o Sammy Hagar entrando no Van Halen e dando uma entrevista para uma matéria de capa. E ele falou bem e por mais de um parágrafo sobre o Living Colour nessa matéria. E alguns fãs do Van Halen não gostaram disso. Então, só para seguindo a trilha disso, o Sammy fez um aceno super bacana para a gente e colocaram na matéria até um box lateral só com essa citação sobre quão incrível que a gente era e tal, e algumas pessoas não gostaram disso. Então, quando o Corey e eu fomos ver o show,
O Alex fez um comentário sobre a guitarra do Vernon. Ele falou que ela era... Ele fez esse sonzinho aí. O Sammy tá sempre tocando suas merda no ônibus. E ele não entende, falou que não entendia por que os solos de guitarra eram desse jeito e falou meio rindo ali. E aí eu disse, você provavelmente não vai ter como compreender, mas você pode perguntar para o seu irmão, que é o músico da banda, e ele pode desenhar para você o que esse som aí significa na música. So I don't know who wrote that piece, where that comes from, but that's when Corey and I were there. That's what happened. And a lot of times. Então eu não sei no fim das contas de onde veio isso, quem escreveu e tal, mas o fato é que foi quando eu e o Corey estávamos lá. O que acontece é que as pessoas ficam fazendo piada e na verdade isso é para ver se a gente vai ficar intimidado ou não. E quando ele viu que o Corey e eu, eu acho que vocês sabem onde fica Brooklyn e Bronx no mapa. Então ele viu que nós não ficamos intimidados e ele mudou de atitude. On this American rock interview scene, he talked about being from Indonesia. Depois eu vi uma entrevista com Eddie Van Halen. Era uma matéria sobre a cena do rock americano. Ele falou sobre ser indonésio, de ter a mãe indonésia e o pai alemão, de quando eles vieram para cá, para os Estados Unidos, e os garotos brancos tiravam muito sarro deles, porque eles não falavam inglês e tal, e eles realmente pegavam no pé e batiam. E foram os garotos pretos da escola, isso ele disse na entrevista, que eles que protegiam, eles seguraram a onda de eles serem os garotos imigrantes na escola. Tem uma imagem bem humana nisso, mas eu fiquei feliz que o Ed disse isso na entrevista sobre a sua chegada na América. Então, se você colocar tudo isso numa salada, você percebe que o Alex está meio fora de si a hora que ele faz um comentário desse. We were about to beat the shit out of him, and he knew it. He backed up. We were thinking about. Eu fiquei pensando, no nosso bairro, esse é o jeito mais eficiente de consertar um problema como esse. E, foi muito constrangedor para ele. Os caras do Rush estavam lá e eles foram super educados, mas ficou todo mundo muito constrangido e foi muito constrangedor para ele. Por isso a gente decidiu não levar isso para fora. A gente guardou na mala da nossa van. That's okay. Hoje está fazendo 19 anos depois de 11 de setembro. A humanidade se dividiu em pessoas que se tornaram mais preconceituosas, mais xenófobas, e outras se tornaram mais globalizadas, vamos dizer assim. Eu queria saber como que eles leem a América hoje. What's funny was right after 9/11, the xenophobia got. Foi engraçado. Logo depois de 11 de setembro, a xenofobia ficou muito grande. A gente tinha muito medo um do outro que foi propagado, particularmente nos Estados Unidos. E agora saber que 19 anos depois tem uma metástase disso no país, o que temos no governo agora. O câncer daquele momento em particular, você consegue ver a correlação do que aconteceu e o que está acontecendo agora. Em qualquer lugar do mundo, na verdade. Podemos falar do evento em si, dos motivos para ele ter acontecido, e também não precisaria ser daquele jeito. A gente viu muito de perto, porque a gente viajou muito pelo mundo naquele momento e a gente viu como ela era antes e o que representou para o mundo depois. E toda aquela boa vontade e solidariedade que a gente viu logo depois do fato foi sempre muito bem e bom, mas o fato é que nós não lidamos de verdade com a raiz do problema. Nós tentamos tratar desse assunto bastante na nossa música, mas a pergunta que sempre fica é: o que nós vamos tirar disso? O que vai acontecer?
O que The question always é, remains, nós fizemos com essa benevolência? what were you going to get? Fizemos muita coisa, mas é difícil colocar em palavras. And we did a lot of good things, but a lot of bad things happened as well. Muitas coisas ruins aconteceram. E quando aconteceu, a gente estava saindo em turnê pelos Estados Unidos. E nas cidades por onde a gente passou, logo depois, reinava um silêncio ensurdecedor sobre o assunto. Logo depois, e mesmo algumas semanas depois, parecia que estava todo mundo anestesiado, paralisado. Mas ali tinha uma oportunidade para curarmos. E nós não curamos. And we were all kind of numb. And that was our opportunity to really sort of find a way to heal, and we didn't. Today, on the news here in New York, there's a lot of stories, firehouses. Hoje no noticiário aqui em Nova York tem um monte de histórias dos quartéis de bombeiro. Os filhos dos homens que morreram no ataque hoje têm os empregos dos pais. Então, ouvir essas histórias, nós estávamos aqui na cidade quando tudo aconteceu, então é difícil reviver esse cenário. E como o Corey disse, ali começou uma propaganda. Naquele momento, politicamente, tendo o Bush filho no lugar, surgiu uma nova pauta. Então foi o início de toda essa situação com a imigração que a gente vive agora. Afinal, uma comunidade estava na Berlinda. Eu não quero ficar aqui protegendo ninguém, defendendo muçulmanos ou qualquer outra pessoa, mas os católicos cometem crimes, os cristãos também, historicamente, eles já fizeram muita coisa errada. And it pushed a certain kind of an agenda, and it allowed for the Patriot Act to be written up and arranged and drawn. And there was this thing about America and protecting America and being strong for America. Mas toda essa onda anti-muçulmana foi trazida para a pauta ali. O patriotismo se torna, de repente, os americanos protegendo a América. Isso já estava lá antes de 11 de setembro. Mas em 11 de setembro, o ângulo mudou, infelizmente. E quando as pessoas estão sofrendo suas perdas, isso piora. E aí nós temos esse novo formato na agenda política. Mudou a dinâmica da política no país, infelizmente. Eu achei, naquele momento, particularmente injusto com aquelas pessoas que sofriam. Mas naquele momento que a gente podia aprender com isso. O que sentem, como é que as pessoas entendem essa realidade, as teorias da conspiração, a polícia, os bombeiros, as investigações, o FBI, as linhas aéreas. Tem muitas histórias em todo lugar para a gente, enquanto seres humanos. Se a gente deixar a religião do lado, as culturas do lado, a gente consegue aprender muito sobre esse país e sobre as pessoas. Porque a gente sabe que quando tudo estava acontecendo, muita gente se prontificou imediatamente a ajudar nos hospitais, toda a área da saúde, toda a área legal. Muita gente se prontificou para ajudar. E é uma cicatriz que fica, especialmente nessa cidade, acho que para sempre. No país foi um ataque aos nossos ideais e nosso modo de vida. Olhando para o que aconteceu e onde nós estamos agora, temos que pensar como nós vamos seguir em frente. Não queremos que ninguém se aproveite disso. Acho que o humanitarismo certamente vai sempre estar em primeiro lugar. Esse talvez seja o lado positivo. Look at where we are now and seeing how we can move forward. Certainly, we don't want to make things accessible for people to take advantage of us, but at the same time, I think the humanitarianism comes first. Queria aproveitar esse contexto para falar sobre o que nós estamos vivendo agora, né? Porque o momento é único, realmente ele é uma possibilidade de todos nós nos reinventarmos, todos nós nos transformarmos em pessoas melhores. E eu acho que a música tem esse poder. A música tem essa missão de transformar as pessoas, transformar o mundo. Eu acho que o Living Colour sempre teve esse papel também na arte deles. Desde o começo,
sempre foi uma banda politizada, sempre foi uma banda que lutou pela qualidade musical, mas principalmente pelas mensagens, nas letras, e uma banda que não brinca em serviço, quer dizer, uma banda que não está aí por acaso há mais de 30 anos fazendo música de qualidade e, ao mesmo tempo, deixando um legado. A minha pergunta, na verdade, é uma pergunta muito pessoal, no sentido do momento que a gente está aqui vivendo, né? Porque, pelo que eu estou sentindo, pelo que nós estamos vivendo, mas principalmente pelo papel do artista. Acho que hoje em dia o artista tem uma responsabilidade muito maior, né, dentro do universo da música. E acho que muitos ainda não enxergam isso, né? É muito louco pensar que acho que é o momento, o papel do rock, o papel da música, para mim, é transformar as pessoas. Um dos papéis principais, né? E o Living Colour sempre buscou isso. A responsabilidade de ser um artista icônico hoje em dia aumentou. Qual é o papel de um artista, de um ícone da música hoje? Né? Qual é o papel dele para a sociedade? Puxa, cara, essa é uma pergunta profunda. Covid-19 deu uma oportunidade grande ao mundo de se recolher. A gente estava vivendo vidas estressantes, muito consumo, nos levando ao limite. A sociedade nos treinou assim, nos exige isso para manter as coisas, as nossas famílias, o nosso trabalho, o que é normal. Quanto à pergunta, como artista, os artistas sempre têm um papel na sociedade. Nós somos a melhor parte, o melhor sistema. Quando eu falo nós, eu digo os pintores, os escritores, as dançarinas do ventre, os músicos. Isso é o que as pessoas buscam como alívio. É isso que as pessoas precisam para se inspirar. Lembra a gente de fazer o que a gente faz. Rezar, relaxar, celebrar, dormir, tirar férias. Estas são as coisas que nós inspiramos desde o início da humanidade. E hoje, o nosso papel é nos mantermos honestos com o que fazemos em um tempo muito difícil. Nós temos que fazer isso porque a nossa sociedade mudou para sempre. Você mencionou há pouco turnês e aviões. Eu não acho que essas coisas vão ser as mesmas nos próximos 3 ou 4 anos como eram há um ano. Nós vamos ter que achar novas formas de chegar até as pessoas, novas maneiras de criar nossa arte. Então, basicamente, nós estamos nos reinventando. Nós artistas já estamos meio acostumados com isso. We don't give up on the pandemic. There's a lot of great artists out here that we need their films, and we need their books, we need their music, and we need their dance and poetry. We need these things. Um monte de grandes artistas estão aqui. Nós precisamos dos seus filmes, precisamos dos livros, música, dança, poesia, precisamos dessas coisas. Como os artistas, nós não podemos ser derrotados pelo nosso tempo. Essa é a chave. E a chave é se manter mais inspirado. E eu gosto muito de esportes e uso o esporte como analogia. Nós estamos numa parte difícil do jogo agora. A gente tem que voltar ali para o lado do campo e repensar como nós vamos seguir o jogo. No momento, nós estamos perdendo. Não por muito, mas estamos perdendo. E quando você senta com os jogadores e o treinador e falam, ok, como é que a gente faz agora? É meio decepcionante como os artistas ainda nem todos têm esse tipo de aproximação internacional. Não é um movimento na América ou na Europa, é no mundo todo. Então, eu espero que internacionalmente os artistas possam tratar desses assuntos, dessas questões como um time. Não tem, por exemplo, nenhuma razão para nós não estarmos em contato com Gilberto Gil, com Caetano Veloso,
ou Quincy Jones, ou com um artista clássico, ou com um atleta. Todos esses caras. Any classical artist and any athlete as well. Like all of these things. I was very excited when the NBA team took a step down. Eu fiquei muito feliz com o time quando o time NBA recuou no cenário da Covid-19, embora tenha ficado um pouco desapontado quando eles voltaram. Mas eu não sou jogador, não sei como são os contratos, como é que é a vida. Mas, de qualquer maneira, foi muito interessante ver o NBA, NFL, o Babs Ugly, todo mundo acabou tendo uma percepção de que o nosso cenário era aquele porque todo mundo se juntou e fez o lockdown. O que aconteceu com o George Floyd só foi percebido no mundo todo por causa do silêncio que a gente está vivendo. Estamos no meio da pandemia, todo mundo em casa, na TV, as pessoas estão irritadas, sem os trabalhos, ou então de licença. Então a morte do George Floyd virou o sol no céu, todo mundo foi alcançado por ele. E o Corey e eu sabemos, e vocês devem saber também, que esse tipo de coisa acontece na nossa comunidade, como a March Madness, ou NBA, beisebol, essas coisas as pessoas esquecem ou fica restrito a só aquela certa comunidade ali. Mas todo mundo conseguiu ver isso e falar a respeito. E isso foi um grande impacto da nossa sociedade. Com isso surgiu o Black Lives Matter e muitas outras coisas. Como artista, nós temos que juntar as nossas questões para fazer uma mudança real. Como que a gente quer ser pago? Quais são nossos direitos no YouTube ou na própria gravadora? Isso não é uma coisa só para Beyoncé, Jay-Z ou Living Colours. Se a gente olhar para essas coisas de uma maneira conectada, a gente consegue grandes soluções de um jeito mais eficiente e com resultados que sejam mais respeitosos para nós. Nós não estamos aqui individualmente, estamos primeiro em um planeta, não é um planeta sul-americano, norte-americano ou europeu. Nós temos que nos comunicar globalmente em um universo. A pandemia e esse novo cenário me fizeram pensar quais serão as minhas estratégias. Eu quero incluir mais pessoas, mais artistas, fazer as artes melhores e mais adaptadas para todo mundo. When I do get back out, what my strategies are and how I want to include more people and more cultures in making the arts more suitable for us as human beings internationally and not just in a few little small fields that I'm in. Acho que o Will falou tudo, mas nós, como artistas, temos a obrigação de refletir de volta para o mundo que está acontecendo. Somos espelhos e temos que continuar acendendo a luz. Como essa luz é recebida é a coisa mais importante, mas a Covid e as insurreições das pessoas pretas são um reflexo do mundo que a gente vive hoje. How that light is received is the most important thing, but COVID and the insurrections with Black people is a reflection of the world that we live in.